Galera, muito obrigado pelos 480 mil inscritos, eu não tenho palavras pra agradecer vocês, sério, mas não vamos parar por aqui, hein, bora chegar aos 500 mil inscritos, então já dá aquela força pro canal e se inscreve e deixa um gostei aqui embaixo pra batermos a meta de 3.016 likes, e agora, bora lá! Em um mundo aterrorizado pelos temidos kaiju, assim como todo o território nacional, a grande cidade de Yokohama é protegida pela Força de Defesa do Japão, e assim que um combatente recebe a ordem de prosseguir com sua missão, uma criatura gigantesca surge debaixo d'água para atacar uma ponte. O impacto causa uma onda que atinge a calçada e no mesmo instante é soado o alerta emergencial de kaiju, então todos os cidadãos são evacuados até um abrigo subterrâneo, conforme o monstro enorme se dirige de Yatobashi para Yamashita. Nesse instante, é reportado para as unidades acionadas da Força de Defesa que o comprimento estimado do kaiju é de 60 metros e seu nível de poder é 3,5. A inteligência avisa que nada foi identificado nos sensores termais num raio de 3 km, portanto as unidades ganham permissão para abrir fogo contra o alvo. Acompanhando os noticiários, um grupo de amigos supõe que a terceira divisão tenha sido enviada, uma vez que eles estão em Yokohama. Do alto do helicóptero de combate, uma unidade salta em direção à cobertura de um prédio para alcançar uma posição estratégica, enquanto o kaiju derruba tudo que encontra pela frente. Unidades de infantaria são alçados à linha de frente para combater o inimigo de perto e causar uma distração, e o monstro enorme tem dificuldades contra oponentes tão pequenos e ágeis. Em pouco tempo, a unidade estratégica encontra o local perfeito para disparar um projétil explosivo contra o peito do kaiju, que tem seu torso explodido, causando uma macabra chuva de sangue. Após a chegada do maquinário de extração do kaiju, um homem degusta um delicioso hambúrguer, inspirado pela cena das tripas espalhadas por Yokohama. Embora pareça uma bagunça daquelas, o homem é um funcionário da equipe de limpeza responsável por essas criaturas, portanto os restos mortais delas significam mais uma bolada de hora extra. Enquanto isso, a população salda os talentosos integrantes da terceira divisão, que mais uma vez controlaram o perigo sem sofrer nenhuma baixa. Liderados pelo capitão Ashiro, o grupo atingiu o patamar de heróis de Yokohama e são reconhecidos como os legítimos anjos da guarda dos cidadãos diante da ameaça kaiju. No meio do desfile após essa vitória, o humilde faxineiro parece perdido entre a plateia alucinada. Afinal, Kafka Ribino estava se preparando para sua própria batalha, que começa fora dos holofotes da mídia e dos aplausos da torcida. A serviço da Izumo Tech, além da limpeza, seu time é responsável por coletar uma amostra do kaiju abatido, e por isso Kafka solicita uma motosserra de calor para cortar a gordura presa à mandíbula do monstro. De repente, um dos órgãos do kaiju explode e causa um acidente de trabalho, provocando uma grave queimadura na perna de um operário. Segundo Kafka, sempre que a terceira divisão entra em ação, eles deixam essa bagunça para trás, o que dificulta para distinguir os órgãos que podem ser perigosos. De toda forma, não é apenas esse o problema a ser considerado, levando em consideração que a equipe de limpeza recebeu ordens de terminar o serviço até o fim de semana, mesmo que o animal de 60 metros tenha sujado a cidade por quilômetros à sua volta. Como se não bastasse, Kafka é enviado para a limpeza do intestino diante da falta de um funcionário, e digamos que essa não é a parte do corpo mais agradável para se trabalhar, se você levar em conta o que é produzido nessa região do corpo. Segundo reza a lenda na Izumo Tech, o operário que é mandado para o intestino sempre fica um bom tempo sem conseguir comer, devido à natureza desse serviço inconveniente. Ao chegar em casa, Kafka está exausto depois do pesado expediente, e para piorar, ele ainda consegue sentir o cheiro das fezes do animal queimando em suas narinas, por isso ele assou o nariz como se quisesse arrancar o fedor à força. Atrás dele, a TV destacava a atuação heróica da terceira divisão da Força de Defesa, e sua jovem líder Mina Shiro, que além de ter alcançado a patente de capitão aos 27 anos, a oficial possui em seu repertório centenas de kaiju abatidos. Acompanhando a matéria, Kafka se lembra de quando prometia ao lado da mina que eles iam exterminar os kaiju juntos, porém seu pulmão de fumante era a prova viva de que o tempo passou, junto com suas ambições infantis. Ao desligar a televisão e ver seu reflexo na tela, Kafka se questiona como foi parar ali, mas apenas um breve pensamento acerca da sua condição de vida atual faz o jovem perder a calma. No fim, ele se contenta por realizar um serviço importante para a sociedade, que proporcionou para ele um teto decente onde ele pode morar, porque segundo ele isso é bom bastante. No entanto, enquanto ia para o trabalho no dia seguinte, Kafka não conseguia parar de pensar na reportagem de ontem, e quando chega à sede do serviço, ele é apresentado a um novo funcionário da Izumo Tech, chamado Reno Ichikawa. O jovem começa um estágio hoje com os demais, mas segundo Toko, ele só pensa em entrar para a Força de Defesa assim que tiver a chance. Toko comenta com o novato que Kafka também tinha esse sonho, mas até hoje é a estrela da faxina de Yokohama. Levando a provocação a sério, Ichikawa pergunta o motivo de Kafka ter desistido, e por mais que esse assunto desperte um grande ressentimento no homem, ele esconde sua frustração ao responder que deu o seu melhor, mas quando se cresce, entende
aprendemos que nem todo sonho vira realidade. Porém, Ichikawa prefere morrer antes de assumir o fim desse sonho, portanto desistir não é uma opção para ele. Dito isso, ele se retira para colocar o uniforme de trabalho, e K ficou odiou ter se deparado com um jovem que tem a mesma ambição que o homem tinha, porém com uma chama acesa que há muito tempo se apagou para ele. Durante o expediente, a equipe do Mike ficou encarregada da limpeza dos ossos, enquanto o time do Yoshimura deve começar a particionar as pernas do Kaijo. Quando o novato foi mandado pro intestino, Kafka pensa que se livrou de mais uma noite com cheiro de esgoto, porém sua sorte ainda estava em baixa àquela altura, então ele é enviado para lá pelo segundo dia consecutivo. Na hora do intervalo, Ichikawa não consegue manter a pose de durão depois da aprovação do intestino, e Kafka até pensa rir do enjoo do novato, porém ele mesmo precisa se cuidar para não colocar tudo para fora. Como o garoto não estava conseguindo comer, Kafka dá para ele um multivitamínico líquido para tancar o resto da tarde de serviço bruto, além de tampões nasais para ele não chegar em casa com vontade de enfiar o nariz num balde de desinfetante. Porém, como o veterano estava fanho por causa da proteção, Ichikawa não entendeu nada do que ele disse, portanto Kafka se viu obrigado a ensinar o estagiário a se proteger na base da ignorância. Após o intervalo, os dois voltam a se carregar do temido e odiado intestino do Kaijo até o pôr do sol, quando alguns companheiros se despedem assim que terminam o serviço do dia. Kafka ao menos se alegra de ter terminado a parte mais fedida do Kaijo, e o novato Reno Ichikawa, aproveitando o breve momento de descanso, aproveita para agradecer o colega por ter ajudado ele a vencer seu primeiro dia na empresa. Além disso, antes de ir embora, o estagiário informa ao veterano que a força de defesa aumentou o limite de idade de inscrição para até 32 anos. Sendo assim, Ichikawa sabe que longe dele querer dar pitaco na vida alheia, porém ele lembra da expressão de amargura quando Kafka falou sobre ter desistido mais cedo. Diante disso, o homem comenta que Ichikawa é mais legal do que ele imaginava, mas quando o jovem ia voltar para sua pose de frio e calculista, um Kaijo surge e ataca ele. No reflexo, Kafka salva o companheiro da boca do monstro, e em outra tentativa de ataque do Kaijo, mais uma vez o jovem é salvo pelo colega de trabalho. Em seguida, Kafka manda Ichikawa correr em buscar ajuda, mas com a resistência do garoto em abandonar o amigo, Kafka lembra que o rapaz não vai poder entrar na força de defesa se tiver enterrado a 7 palmos do chão. Com a partida do Ichikawa, o homem restante atrai a criatura para cima de si e corre o mais rápido que pode até encontrar uma abertura íngreme onde o Kaijo não consegue passar. Seguindo no pique pelo corredor, Kafka atravessa a galeria até pular pela janela do outro lado. Nesse mesmo instante, lembranças de uma infância ao lado da mina emergem, onde ele avisa para sua inconsolável amiga que os Kaijo destruíram a escola onde eles estudam em suas casas. Por isso o pequeno Kafka lamenta não ter matado o Guramon. Mina critica o amigo por só se importar com isso nessas circunstâncias, afinal, a Miko, sua gatinha, morreu nas mãos daquele demônio. Sendo assim, os dois dizem ao mesmo tempo que vão entrar para a força de defesa, e Kafka desafia Mina para ver quem vai ser o oficial mais maneiro antes, para depois os dois lutarem juntos contra a ameaça Kaijo. No entanto, o homem se encontrava sozinho diante dessa criatura grotesca, e ao encontrar uma barra de ferro no chão, ele tenta bater de frente com o Kaijo e com sua frustração por não estar na força de defesa, mas a força e velocidade do inimigo são avassaladores, então logo o humano é jogado pelos ares enquanto se pergunta mais uma vez como foi parar ali. Sem misericórdia, o Kaijo pisa em cima dele e se prepara para fazer sua refeição, já que não pode mais lutar por sua vida. Porém, Ichikawa atrasa a janta do monstro ao acertar ele com uma placa de trânsito, ao passo que anuncia ter chamado reforços. Kafka critica a decisão do companheiro de retornar, porém Ichikawa não se veria como um digno membro da força de defesa se simplesmente deixasse o camarada para sua morte. Ouvindo aquilo, Kafka se lembra de quando foi eliminado no teste para ingressar na força anti-Kaijo, e agora lá estava ele, debilitado ao ponto de deixar seu parceiro lutando sozinho contra um monstro dessa envergadura. Diante da realidade, Kafka aceita que não é capaz de proteger seu colega de trabalho, assim como nem ao menos salvou a gatinha malhada da sua amiga. Ainda assim, existe alguém capaz de realizar isso, e através do seu tigre branco e do seu rifle, Minashiro anota mais um Kaijo para o seu portfólio em poucos segundos, antes de ordenar que alguns subordinados iniciem a operação de resgate, enquanto pessoalmente ela vai verificar a presença de outros Yojo na área junto do seu time. Ao ser hospitalizado, Kafka reflete sobre como a mina derrubou aquele monstro em poucos segundos. Portanto, ele tá comendo poeira no desafio que eles combinaram. Tachikawa dá um susto nele ao chamar a atenção do companheiro, e comenta que não estaria vivo se não fosse por ele. Portanto, Kafka também é um cara maneiro. Assim que ouve essa palavra, o homem é jogado de volta para quando apostou com a amiga sobre quem seria o oficial mais maneiro antes. Tachikawa diz novamente que Kafka deveria tentar entrar para a força de defesa, e dessa vez, o próprio Kafka reconhece que não adianta ficar fingindo para si que deixou esse objetivo para trás. Ele reconhece que desistir faz parte da vida, porém mentir
mentir pra si mesmo é a pior coisa que alguém poderia fazer. Sendo assim, ele se compromete a se dar outra chance. No entanto, um pequeno kaiju alado que estava à espreita afirma ter encontrado seu alvo, e em seguida entra na boca do homem, causando uma reação medonha que atinge seu corpo por inteiro. Ichikawa vai ver o que tá acontecendo, e quando abre a cortina que separa os dois, Kafka tinha assumido uma forma diabólica. Ao se enxergar na janela, o monstro entra em pânico junto do amigo, enquanto o velho que atravessava o corredor vê a cena e saca seu celular para denunciar a presença de mais um kaiju. Voltando ao momento da infância do Kafka, Mina mostrava sua confiança de sempre ao jurar proteger ele quando ele tiver com medo. Ao mesmo tempo, ela brinca com o garoto por estar temendo alguma coisa, e ele pede pra garota não contar pra ninguém. Por fim, ela agradece ao Kafka porque os dois juntos não têm motivo para ter medo. Muitos anos depois, a capitã da 3ª divisão da Força de Defesa alerta seus subordinados que um kaiju foi visto dentro de um hospital e que deve ser derrotado antes que machuque alguém. Logo, as unidades do estado anunciou que um kaiju pequeno foi visto nas redondezas, por isso todos os cidadãos devem ir até o abrigo mais próximo se protegerem em casa. Enquanto isso, o tal do kaiju tá surtando na frente do velho no hospital, então Ichikawa pede pra ele sorrir pra tentar quebrar o gelo, mas parece que isso não deu muito certo porque o velho desmaia no ato. Ao colocar a mão na parede pra ver como o senhor tá, o kaiju acaba devastando toda a estrutura que tocou. Os outros pacientes vão ver que barulho foi esse e percebem a presença do kaiju, e Ichikawa acredita que a força de defesa já deva estar a caminho, por isso Kafka corre até a janela pra fugir, e mais uma vez destrói tudo que toca. Apesar disso, eles não têm escolha, portanto decidem saltar de qualquer forma. Nesse meio tempo, as unidades de defesa estão em direção ao Hospital Geral de Yokohama Sul, onde os dois protagonistas estão, porque souberam que o kaiju está se dirigindo para uma área evacuada lá perto. À medida que os dois correm por suas vidas, Ichikawa se questiona como seu amigo simplesmente virou um kaiju de uma hora para outra. Por isso pergunta pro Kafka se ele realmente é o Kafka, mas o kaiju assumiu uma forma tão grotesca que nem ele mesmo sabe quem é a essa altura. Nesse momento, a língua do monstro come um pássaro sem o consentimento do próprio Kafka, então tanto ele quanto Ichikawa notam que o negócio tá ficando feio, além de extremamente nojento. De repente, Kafka volta ao normal pro alívio de todos, mas ele tá louco pra fazer o número 1, e tem certeza que vai liberar tudo a qualquer instante. O amigo pede pra ele segurar igual um adulto normal, porque o kaiju tá tão apertado que acaba soltando toda a sua urina através dos mamilos, como se fosse uma fonte de belos anjos cuspindo água pela boca. Isso desestabiliza o emocional do pobre rapaz, ao ponto dele achar que ninguém vai querer casar com ele. Mas o outro garoto lembra que tem coisas mais graves pra se pensar no momento. Abalado, Kafka pergunta se ainda rola de entrar na força de defesa, e Ichikawa faz que não com a cabeça 7 vezes em 3 segundos, porque é mais fácil matarem um Kafka bem matado do que sequer ele pisar em qualquer base daquele exército. Diante disso, Kafka lamenta profundamente o que está acontecendo com seu corpo, logo quando ele prometeu alcançar a Mino na força de defesa, depois de tantos anos de frustração e passividade. Preocupado com a chegada iminente dos agentes do estado, Ichikawa quer que eles pulem uma área proibida para despistar os agentes, porém Kafka nota a estranha presença de algum ser vindo debaixo da terra. No mesmo instante, Mina manda um dos carros prosseguir com o plano padrão, enquanto o carro dela vai averiguar o novo kaiju que acabou de ser detectado. Kafka acredita que é o mesmo tipo de kaiju que atacou eles dois daquela vez, e Ichikawa presume que agora eles vão ter mais chances de se esconderem com a presença desse outro monstro, porque a força de defesa vai ter que se dividir. Portanto, ele segue o rumo através do local proibido, coisa que o Kafka também faz logo atrás. O surgimento do outro kaiju causou uma devastação que prendeu uma mãe debaixo dos escombros em sua própria casa, enquanto sua filha chora desesperadamente ao ver a cena. A mãe pede pra filha fugir, mas a garota tenta salvar a mulher da forma que pode, mesmo sem chances. De repente, o monstro surge e destrói toda a estrutura da casa em volta, deixando a criança vulnerável, enquanto sua mãe chora ao nem ao menos poder proteger sua garota. O kaiju abre a boca na direção da pequena e tá prestes a engolir ela, quando outro kaiju surge para impedir que isso aconteça, lançando um soco que isola a criatura a centenas de metros de distância. Após isso, nem o próprio Kafka acredita nessa força toda que ele tem, e depois ele tenta ver como a criança tá, se esquecendo que agora ele tem a aparência do tinhoso com luz de LED. Diante do pavor da garotinha, ele tem a brilhante ideia de tentar sorrir mais uma vez, fazendo a pobre garota entrar em pânico. Logo Ichikawa chega e consegue botar a casa em ordem, então Kafka levanta os escombros e o garoto analisa que a mãe só tá inconsciente e vai ficar bem, tranquilizando a criança. Nessa hora, o kaiju inimigo retorna ao mesmo local para se vingar daquele que acertou ele agora há pouco, então Kafka manda seu amigo levar as duas embora para lidar sozinho com o monstro adversário. Então ele tenta repetir o mesmo soco que deu da primeira vez, mas agora que tá mais ciente da sua força, dessa vez ele colocou tanta potência que o kaiju adversário é jogado pelos ares e explodido completamente, provocando uma chuva de sangue. Enquanto o sangue cai no chão, Ichikawa deixa claro pro amigo que ele jamais deve apontar esse punho para nenhum humano. Depois disso, Kafka pede pro amigo levar a mãe pro hospital, só que mais uma vez ele assusta a garota com sua aparência. Com isso, ele muda sua abordagem
coragem e se aproxima lentamente para dizer que a força de defesa deve estar a caminho, então ela não deve se preocupar porque ele já vai desaparecer. Porém, quando Kafka ia embora, a garota agradece a ele pela ajuda, e aquela voz de criança lembra o Kafka na hora da Minho, quando os dois prometeram ficar juntos para não terem medo, e a forma como eles sempre permaneceram um do lado do outro. De repente, Kafka tem a visão dele e da Minho combatendo junto as forças do mal com o uniforme da força de defesa. Então, enquanto Ichikawa lembra que eles precisam ir embora, Kafka recupera sua forma humana da cabeça até o pescoço, prometendo que não vai desistir, que vai ficar ao lado da mina de toda forma. Com a chegada da terceira divisão ao local, a capitã olha para os destroços em volta e questiona o que diabos aconteceu ali. Logo ela se aproxima da criança sobrevivente para questionar sobre o kaiju que ela viu. A garota chora ao se lembrar da boca asquerosa da criatura, quase engolindo ela. Porém, Minho tranquiliza a garota ao prometer que vai exterminar todos esses monstros. Isso alegra a garotinha, mas logo ela pede para a capitã não machucar o kaiju bonzinho que salvou sua mãe, deixando a oficial confusa. Horas após o incidente, o retrato falado do kaiju número 8 estampava os noticiários locais, enquanto a equipe de limpeza da Monster Sweeper debatia se o monstro ainda estava vivo ou não. Ichikawa chega nessa hora e sua frio diante da proporção que isso tudo tá tomando, ainda mais porque o Kafka foi o primeiro kaiju da história a escapar da força de defesa, e isso pode causar um pânico geral em Yokohama. O gerente da limpeza entrega pro Ichikawa uma encomenda que chegou para ele e pro Kafka, e todos os colegas de trabalho lembram que tá na época de provas da força de defesa, e que todo ano eles precisavam animar o Kafka depois que ele era reprovado. Pra felicidade do Ichikawa, ele foi aprovado no teste, e logo decide entregar pessoalmente o resultado do Kafka nas mãos dele, mas não sem antes dar uma olhada no papel e prosseguir a corrida com um sorriso no rosto. Do lado de dentro da sede de limpeza, os amigos lembram que é o último ano em que o Kafka pode entrar na força, e eles adorariam que isso acontecesse. Então Ichikawa chega até o companheiro e avisa que ele passou na primeira fase de testes, mas como ele simplesmente estava almoçando na sua forma kaiju, o rapaz dá uma voadora nele para lembrar que ficar dando mole com essa cara de capiroto na rua vai fazer ele ir pra vala rapidinho. Kafka esfrega o rosto para corrigir a besteira, mas deixa para trás sua arcada dentária de monstro. Ichikawa avisa que a cara feia do kaiju tá estampada em cada noticiário do país e que todo cuidado é pouco. Falando nisso, Ichikawa recorda que depois eles tinham acabado voltando ao hospital para convencer todos que os dois fugiram quando o kaiju apareceu, para tentar limpar a barra deles. Então finalmente Ichikawa entrega o resultado pro Kafka, mas ele não parece tão feliz. Na verdade, Kafka sempre é eliminado na segunda fase, portanto não é hora de comemorar. Ichikawa questiona como o amigo vai fazer o teste com esse novo corpo, mas o kaiju promete que não vai deixar ninguém descobrir sua identidade. O humano lembra que a primeira fase é só prova escrita, mas que a segunda tem oficiais espalhados por toda a parte, mas ainda assim Kafka tá certo de que vai participar, afinal, ele dedicou boa parte da sua vida a isso, e esse ano é sua última chance. Dito isso, Ichikawa comenta que em algum momento eles serão rivais no teste, até que Kafka explode a tampa da sua garrafa ao tentar abrir ela, fazendo o jovem humano mudar de ideia quanto ao kaiju poder fazer a prova, mas o kaiju promete de pé junto que nada vai dar errado, e que ele vai segurar a onda na hora. De toda forma, Ichikawa vai embora bolado, enquanto Kafka tenta assimilar tudo o que tem acontecido, e logo retoma a forma humana para voltar pro jogo com seu disfarce. 10 dias depois, o prédio Tóquio recebe a segunda fase do exame da força de defesa. Assim que chega, Ichikawa fica impressionado ao ver em pessoa a base Tachikawa, porque ele até já visitou a base Kumagawa uma vez, mas essa aí é bem maior. Kafka explica que eles dividem essa área como uma guarnição da força de defesa, e quando algo acontece, as duas bases trabalham juntas para enviar oficiais pro lado oeste de Tóquio. Conforme os candidatos vão chegando, Kafka se sente intimidado por ver concorrentes mais jovens e aparentemente mais bem preparados com ele, mas ele tenta conter seu nervosismo. De repente, uma garota aborda Kafka chamando o cara de velhote, e o próprio cara de 32 anos demora alguns segundos para entender que era ele que estava sendo chamado, e quando entendeu, ele faz questão de avisar que não é um velho ainda, mesmo que a garota insista no apelido. Na real, ela só queria que o Kafka tirasse a lata velha dele do caminho, porque ela não tá conseguindo estacionar. O homem argumenta com raiva que tem um monte de vaga vazia, mas a garota faz questão de estacionar na vaga 55, porque seu número da sorte de hoje é 5. Como o Kafka não tem muita paciência para esse papo torto de número da sorte, a garota decide liberar a vaga com suas próprias mãos. Então ela ativa seu uniforme com algum mecanismo misterioso e ganha uma força sobre-humana para levantar o carro só com a mão direita. Diante do pavor dos dois homens ao lado, a garota simplesmente joga a van do Monster Sweeper na vaga 53 como se fosse lixo, deixando o Kafka maluco por ser o carro da firma. Ichikawa pergunta pra garota quem ela é, e ela responde que é a candidata número 2016, Kikoru Shinomiya, e seu hobby é executar kaijus. Ichikawa reconhece o sobrenome Shinomiya na mesma hora, enquanto a garota se aproxima de quem ela chama de velhote e avisa que ele tem cheiro de kaiju. Ichikawa explica que eles dois trabalham no descarte de kaijus, então a garota menospreza os rapazes ao questionar o que dois faxineiros estão fazendo ali. De repente, Kafka chama a atenção da garota
garota ao levantar sua van caída com as próprias mãos, e Shinomiya realmente fica de queixo caído, querendo saber se o homem também tem um traje especial como o dela. Então, ele se apresenta como candidato número 2032, Kafka Ribino, e manda a garota se lembrar do nome dele mais tarde. Porém, no meio desse discurso, o mordomo da patricinha rouba a vaga dele e fim de papo, enquanto ele avisa que vai ser divertido colocar o Kafka no seu devido lugar durante a seleção. Dito isso, ela joga o cabelo para trás e chama Sebasu, o mordomo, para ir atrás dela, junto dos seus dois seguranças. Com a partida dessa figura irritantemente arrogante, Ichikawa já fala que não vai ter jeito se o cara mostrar seus poderes para tudo o que acontecer, e mesmo que Kafka argumente que transformou só suas mãos para subir a van, não era esse o ponto. Nesse instante, dois soldados se aproximam depois de escutarem a confusão de longe e perguntam se tá tudo bem, e assim que os dois candidatos dizem que tá tudo na boa, os soldados mandam eles entrarem logo pra competição, ao passo que Ichikawa avisa que vai mandar Kafka pra casa no próximo vacilo. Ao seguir seu rumo, Kafka observa aquele prédio gigantesco, onde a seleção vai acontecer, enquanto promete pra si mesmo que não vai desistir, porque toda a sua vida girou em torno desse único momento. No entanto, durante os testes físicos, claramente o Kafka não estava conseguindo acompanhar os demais, e então ele se questiona se é isso que acontece quando a gente chega nos 30 anos de idade. Mesmo treinando pela força do hábito e trabalhando com serviço pesado, ele estava ficando para trás em cada atividade. Mais tarde, olhando o papel da prova, eles veem que a segunda fase da prova é dividida em duas partes, um teste de atletismo e uma prova de aptidão. Ichikawa explica que a aptidão é aquilo, ou você tem ou não tem. Então Kafka sabe que precisa dar o máximo de si no teste físico para não depender da segunda etapa. Entretanto, embora a vontade não faltasse no candidato, a realidade era completamente outra, porque os exercícios exigiam demais do corpo do Kafka e ele ia perdendo intensidade com o tempo. Ele chega a considerar usar sua forma Kaijo para meter um migué, mas segue firme na forma humana até o fim, alcançando a posição 219 de 225 candidatos, enquanto Shinomiya não perde tempo de jogar na cara do rapaz que ficou em quinto no teste. No mesmo instante, Kafka é invadido com a memória onde mandava a garota se lembrar do nome dele, mas diante das circunstâncias, agora ele implora para ela esquecer de vez que ele existe. Pelo menos, com esse fracasso humilhante, Ichikawa podia ter certeza que o amigo não usou sua forma Kaijo, e Kafka complementa que não é justo fazer isso com quem lutou tanto para chegar ali, mas que na verdade ele não tá dando a mínima pra moralidade, ele devia ter usado e pronto. Cansado do surto do homem barbado, Ichikawa argumenta que esse não é o único motivo para ele ter ido tão mal. Assim, enquanto Minashiro recebia um relatório dos candidatos do ano e via que o Kafka tá entre eles, Ichikawa comenta que o mais promissor de todos é um jovem chamado Haruichi Izumo, que se formou entre os primeiros na Universidade de Extermínio em Tóquio. Também tem o Iharu Furuhashi, garoto prodígio da Escola Técnica de Extermínio em Hachihoji. Além dele, Aoi Kaguraji, promessa da Força Terrestre de Autodefesa, que passou em primeiro nos testes físicos. Além desses, muitos candidatos desse ano têm currículo para tentar ser oficial, e não agente de campo. E com isso, Kafka entende porque o sarrafo estava tão alto no teste físico. Mas pro Ichikawa, o principal destaque é uma candidata de 16 anos, formada na Universidade de Extermínio da Califórnia, a mais jovem a conseguir esse feito. Sim, ela mesmo, Kikoru Shinomiya. Falando nela, a garota pergunta se Kafka finalmente descobriu que ela é incrível, e ele acaba admitindo isso, só que como se ela fosse alguma espécie de ídolo pop. Então as inseguranças dela batem no coitado sem dó. Diante do homem surrado, Shinomiya diz que já é o segundo esculacho do dia, e que tá ansiosa pelo próximo. Kafka esbraveja à toa contra a jovem, até porque ela saiu com a moral toda em dia. Porém, Ichikawa mostra luz no fim do túnel, ao afirmar que existe esperança, uma vez que nos 2 últimos anos, a segunda parte do teste tem sido o descarte de cadáveres de Kaijo, para testar o conhecimento de anatomia da criatura e trabalho em equipe. Foi por isso que Ichikawa escolheu esse trabalho de meio período, e ao escutar cada palavra, Kafka ganha um fôlego a mais pro resto da competição. Algum tempo depois, os candidatos chegam no portão da área de treinamento 2 da Força de Defesa. O vice-capitão Hoshina, da 3ª divisão, é o chefe do comitê da segunda fase da prova nesse ano. Atrás desses portões, todos os candidatos começarão a prova de aptidão, e a tarefa deles vai ser encontrar Kaijo e neutralizar eles. No mesmo instante, uma fera medonha avança de forma avassaladora contra o vice-capitão, porém ele permanece tranquilo porque a organização do evento é eficiente o bastante para subir as grades do portão antes que qualquer tragédia acontecesse. Kafka fica apavorado diante do tamanho desse monstro, ao contrário dos candidatos mais promissores que esbanjam confiança. Vendo o recém-tritão caído novamente, Shinomiya aproveita para dar risada pela 3ª vez da cara dele no dia. Então Kafka vai chorar pro amigo porque ele disse que essa segunda parte seria de desmantelar o Kaijo. De toda forma, a Força de Defesa não pretende mandar os candidatos para a batalha de mãos abanando, por isso apresenta a todos o uniforme oficial da Izumo Tech, o GX 4552. Assim que veste o traje, Ichikawa sente as fibras de Kaijo pressionando contra o seu corpo, quase como se fundida a ele, tornando seus músculos mais potentes, enquanto Hoshina conta que essa é a maior arma da humanidade contra o Kaijo. A operadora da 3ª divisão, com o nome Okonoji, mede o poder
de combate emitida por quem tá nos trajes. Ren Ichikawa tem 8% de poder de combate emitido, Haruichi Izumo tem 18%, Aoi Kagurashi 15%, já Haru Furuhashi apresenta 14%, o que revolta o candidato, que pensava ter mais. Dito isso, o vice-capitão da terceira divisão explica que o poder de combate emitido é uma medida de quanto do poder total do traje você consegue ativar, e que mesmo após os treinamentos, continua girando em torno de 20%. No entanto, uma candidata apresenta um nível surreal de simbiose com o traje da Izumo Tech, que Koro Shinomiya está emitindo 46% da força de combate. Na opinião da operadora, é simplesmente o maior talento da história, e Hoshina acredita que a jovem já está em nível de líder de pelotão. Por outro lado, Ichikawa fica frustrado com seus 8%, então o vice-capitão explica que isso é normal na primeira vez, e que é bem melhor do que 0%, por mais que ele nunca tenha visto isso acontecendo em toda a sua vida. Foi daí que o impossível aconteceu, porque Kafka Ribido não apresentava nenhum poder de combate liberado, por mais que tivesse quase estourando os músculos de tanto fazer força. Hoshina não aguenta e cai na gargalhada com o sujeito, que pede só mais um tempo para liberar seu real poder que vem de dentro, seja sua força de combate ou uma flatulência incrivelmente poderosa. Hoshina debocha da ineficiência do candidato, mas até Shinomiya tá esperando o Kafka mostrar aquela força que ele apresentou no estacionamento. De toda forma, o chefe do comitê anuncia que a prova final vai começar nesse instante. Sendo assim, ao chegar no local do exame, ele explica que os alvos dos candidatos são Honjo e 36 Yonjo distribuídos pela área urbana de treinamento. Esses Kaiju causaram 16 mortes em Hachioji ano passado, portanto foram capturados para serem usados nesse teste com armas anti-Kaiju. Todos serão monitorados por drones que ativarão o escudo do traje caso haja perigo de vida envolvido. Porém, esse é o sinal de que o candidato foi eliminado. Terminada a explicação, o responsável anuncia o início da atividade, e logo Shinomiya toma a frente dos demais ao correr pelas paredes dos prédios com toda a capacidade emitida pelo traje. Ao avistar o Yojo 12 à sua frente, ela elimina a criatura com extrema eficiência, e logo em seguida ela faz o mesmo com o Yojo 3, que estava cercado por outros competidores. Bem atrás, Kafka não quer deixar a garota executar tudo sozinha nesse teste, mas aquele 0% de afinidade com o traje faz o homem ter dificuldade até para carregar o rifle, o que acaba atrasando o Ichikawa junto. De repente, o vice-capitão anuncia que a capitã da terceira divisão, Mina Shiro, veio prestigiar pessoalmente o evento, por isso é uma oportunidade para impressionar o oficial. Diante da notícia, Kafka não consegue evitar de lembrar da sua competição contra ela, então usa a cabeça para aproveitar sua última chance de ingressar na força de defesa. Debatendo com Ichikawa, ele se questiona o motivo dos drones monitorarem os candidatos de tão perto, porque eles poderiam fazer a contagem de abates e ligar os escudos com sensores à distância. Sendo assim, levando em consideração que nem todos os participantes têm um bom nível de combate, como os dois ali, talvez os examinadores também estejam avaliando não só o poderio ofensivo, mas também a capacidade de adaptação. Portanto, eles se dirigem à retaguarda para auxiliar a linha de frente à medida do possível. Mais à frente, eles se aproximam do primeiro combate, e ao ver os cascos do Kaiju, Kafka se lembra que já desmembrou esse monstro em um dia de serviço. Por isso, pega uma granada de atordoamento e arremessa contra o inimigo, aproveitando a audição super desenvolvida dele para atingir seu ouvido em cheio. Ao tornar o Kaiju um alvo fácil, Kafka avisa Izumo que a barriga desse monstro é mais frágil do que a da maioria. Então os candidatos miram nessa parte do corpo e explodem o alvo. Izumo agradece o fã da Shinomiya, que recusou a pedida e parte para outro conflito, enquanto Hoshina se impressiona com essa surpresa. Mais confiante, Kafka planeja usar seu conhecimento como desmembrador para usar o ponto fraco dos monstros inimigos, assim não precisando nem pensar em apelar para sua forma Kaiju e arriscar sua vaga na força de defesa. Porém, seus planos sofrem um duro golpe quando o Yojo surge de surpresa e aperta com força o corpo do candidato. Antes de arremessar ele com violência contra o chão, a operadora analisa que o candidato 2032 está incapacitado, à medida que o Yojo 23 se aproxima, então ela deixa o escudo remoto preparado. Kafka sabe que a ativação do escudo significa sua eliminação, e como a mina tá vendo isso tudo, ele tenta se erguer com todas as forças, mas sem sucesso. Porém, no momento em que o escudo seria ativado, alguém abate o Kaiju de forma devastadora. Logo Shinomiya se apresenta de novo para a terceira vergonha do Kafka no dia, dizendo que quando ela tá em ação, ninguém pode desistir. Inocente, Kafka agradece por ter sido salvo, porém a garota volta a mostrar sua verdadeira face ao mandar ele ficar deitado ali feito um perdedor enquanto ela vence. Nisso, os outros competidores notam que ela tá indo na direção do alvo principal, e Furuhashi tenta impedir, mas é a Shinomiya que impede a morte dele ao exterminar outro Kaiju nas costas dele. Incrédulo, ele questiona se essa candidata realmente tem o mesmo equipamento que todo o resto. Além disso tudo, Kafka nota que sua perna quebrou, então a sala de operações entra em contato para alertar sobre as várias fraturas no seu corpo, com possibilidade de danos graves em órgãos vitais, fazendo o homem se lembrar do 0% de simbiose com o traje de combate. Por isso conclui que jamais vai chegar ao nível da Mina Shiro. Enquanto o examinador recomenda que Kafka desista, ele vê todos os candidatos talentosos se destacando na batalha, enquanto ele nem de pé consegue ficar. Porém, a decisão
decisão de desistir continua sendo só dele, e o fato de todos os momentos da sua vida girarem em torno dessa prova fazem o candidato dar tudo de si para se erguer lentamente e ativar seu poder de combate emitido pelo traje, mesmo que apenas 0,01%. Okunogi questiona como diabos esse louco conseguiu levantar com a perna quebrada, enquanto Hoshina avisa que qualquer problema que der vai ligar o escudo remoto sem pensar duas vezes. Porém, Kafka tá mais confiante do que quando tava com seu corpo inteiro. Ainda assim, ele pede pro Ichikawa seguir seu rumo sozinho, porque se ele ficar debilitado, não vai precisar atrasar o companheiro. Porém, o rapaz estende a mão e se compromete a ficar no suporte junto do amigo. Lembrando de quando ele salvou sua pele outro dia, Kafka aperta a mão do garoto e eles prosseguem na missão. Hoshina morre de rir na sala do monitoramento, porque o Ichikawa tá simplesmente carregando outro candidato no lombo a caminho da batalha. À medida que o burro de carga ficava mais envergonhado com o povo em volta olhando, mais o osso quebrado do Kafka moía de dor, e mais Hoshina ria e pensava em aprovar a dupla só pelo entretenimento garantido. De uma forma ou de outra, os dois estavam levando aquele momento muito a sério, ao contrário do chefe do comitê dessa avaliação. Kafka alerta que eles devem chegar até a Kikoro Shinomiya, então Ichikawa dispara no modo turbo até o olho do furacão, onde os candidatos fuzilam os kaiju restantes que surgem. Planejando dar suporte, Kafka separa uma granada para auxiliar os companheiros, enquanto Shinomiya avança na linha de frente e rouba a kill de literalmente todos os candidatos em volta, não deixando sobrar nenhum osso para roer. Izumo sabe que a garota quer levar toda a fama sozinha, mas não sabe o que fazer para entrar naquela roda, já que ela desfila com seu traje como se fosse uma super heroína salvando o mundo, até que ela aniquila todos os Yojo da área Delta, restando apenas o gigantesco Honjo. Ao jogar uma granada perto do ouvido da criatura, Shinomiya deixa ele desnorteado, e aproveita a confusão para chegar ilesa até a boca dele e disparar o canhão da sua arma dentro da boca do Honjo, acabando com ele em pouco tempo. Feito isso, a etapa final se encerra, com a dupla dinâmica do suporte papando mosca e se tornando um autêntico arroz de festa, fazendo só figuração. Então eles desfazem a fusão e finalmente respiram um pouco. Okunori retira os drones do mapa da prova e pede permissão para enviar os médicos, porém, Hoshina só consegue pensar no trabalho que deu para montar esse exame para ele acabar tão rápido. A Capitã Mina comenta que a candidata Shinomiya é ainda mais talentosa do que diziam por aí. Aliás, foi graças a ela que literalmente nenhum participante desistiu, e no máximo alguns sofreram ferimentos leves. Segundo Hoshina, não podia se esperar menos da filha do diretor Shinomiya, essa que certamente vai se tornar a luz no fim do túnel para a força de defesa do Japão. Olhando pro céu, a garota questiona o pai se o desempenho dela foi perfeito, onde quer que ele esteja, e logo se vira para sacanear o Kafka pela quarta vez do dia. Porém, um kaiju medonho chega de forma sorrateira e arranca sangue do peito da garota prodígio. Pelo lado dos menos talentosos, Ichikawa comenta que a Shinomiya realmente é a besta enjaulada que todo mundo falou, e Kafka pelo menos reconhece que eles venceram por conta dela. No entanto, o exame mostra que ainda não terminou quando os Yojo mortos começam a se reerguer ao redor do mapa. Enquanto a criatura misteriosa ressuscita o enorme Honjo, Kikoro Shinomiya estava prestes a perder o coração mesmo focando seu escudo todo num ponto só do traje. Acariciando o Honjo, o ser grotesco questiona se a candidata ainda pode se mover, deixando a garota espantada ao ver essa espécie de kaiju falando. Ao ter sua pele regenerada, a garota tenta atirar contra o monstro, porém ele se adianta e arregaça os sinais vitais da humana. Enquanto isso, a sala do monitoramento tenta descobrir o que está acontecendo, e Okunoji alerta que os kaiju mortos estão voltando à vida ainda mais poderosos. Diante disso, Hoshina sabe que só um pelotão profissional poderia lidar com isso, então Minashiro manda a operadora ativar os escudos em todos os participantes, reenviar drones para providenciar imagens e convoca o vice-capitão para descer no local. Dentro da prova, os candidatos escutam um alarme de emergência ordenando a evacuação de todos para o abrigo mais próximo, porém Shinomiya era orgulhoso bastante para se recusar a recuar, porque caso ninguém pare esse Honjo, certamente muitas pessoas morrerão em seguida. Como o traje estancou o sangramento da combatente, ela sente que ainda pode lutar, ao passo que escuta na cabeça seu pai exigindo a perfeição da filha, pelo futuro da nação. Entretanto, assim que ela se levanta novamente, o Honjo devolve Shinomiya para a estaca zero ao arremessar a garota na parede com força, e pedindo sua tão desejada vitória. Desde nova, Kikoro teve acostumada a estar sempre de pé e no topo das provas por onde passava, como quando foi aprovada em primeiro lugar na escola de extermínio de Tóquio. Risa, sua amiga, fica feliz com o resultado brilhante da Kikoro, tão feliz quanto o pai da Risa ficou com sua filha, ao prometer comprar um presente por ela ter passado na prova. Ficando de escanteio, Kikoro olhava em volta para as crianças, sempre acompanhadas dos pais, enquanto ela sentava sozinha no topo da lista da escola de extermínio. Então, Sebasa aparece e chama a garota para voltar para casa, onde certamente seu pai estaria esperando com toda a alegria com a notícia. Porém, na cabeça daquele homem, estar em primeiro não era mais que a obrigação da filha, porque se contentar com um único sucesso só leva a fracassos futuros. Foi nesse momento que ele exige que Kikoro seja perfeita, pelo futuro da nação e também pela mãe dela. Agora, já adulta, Kikoro se torna uma máquina de extermínio imparável, instigada pelas memórias do pai a sempre seguir em frente, jamais recuar, e será mais poderosa, seja em qual campo de batalha ela tiver. Ao levar outra pancada,
porrada, seu braço se quebra e seu rifle cai no chão, ao passo que o Honde acumulava mais força, Kikoro Shinomiya perdia sua a passos largos. Então, um helicóptero da Força de Defesa se aproxima, e Okonoji informa a terceira divisão que o uni-órgão ofensivo que foi cortado do Honjo se regenerou e tá condensando energia para um ataque. Enquanto Shinomiya se entregava para a morte, Mira e Hoshina corriam para evitar o desastre. Antes do seu fim, a talentosa jovem pede perdão ao pai por ter falhado com ele, por não ter conseguido ser perfeita. Então, quando uma esfera de energia púrpura surge do Honjo, de repente Kafka agradece pelo esforço da candidata que possibilitou a fuga de todos os outros. Foi nesse momento que Shinomiya viu o homem que ela tanto despreza se tornando uma criatura monstruosa na sua frente, e assumindo a responsabilidade por virar esse jogo para a Força de Defesa. Ao mesmo tempo, os outros candidatos se viraram para completar a evacuação, com Kaguragi atirando com a pistola sinalizadora para indicar o caminho e Uzumo dando cobertura. Já Ichikawa, no momento da ordem de retirada, tinha chamado Kafka para fuga, porém o homem já tinha vazado sem avisar nada. Portanto, Ichikawa sabia que ele iria se transformar no Kaiju, e por isso corria sério risco de vida ao se expor numa atividade do órgão estatal especializado em aniquilar sua espécie. Ciente disso, Kafka simplesmente implora para Kikoro não contar para ninguém que ele é um Kaiju, ao passo que ele rebate a esfera de energia do monstro rival como se espantasse um mosquito. Sendo assim, ele percebe que não tem tempo para mais nada, então se levanta contra a criatura e emana sua força, dando margem para Okonoji detectar outra fonte de energia ultra poderosa ao lado do Honjo. Mas como a explosão danificou os drones, não será possível enviar imagens aos agentes de campo. Okonoji fica assustada quando os sensores medem 9,8 de poder para esse Kaiju misterioso, porém Hoshina acha que a explosão estragou os sensores. Caso contrário, esse monstro é um dos mais poderosos da história. Irradiando toda essa potência, Kafka alerta o Honjo que tá sem tempo, portanto vai ter que desmembrar ele num soco só. Dito e feito, o soco do Kafka arrebenta o corpo do monstro inimigo de forma devastadora, deixando só os pés dele plantados no chão, enquanto os restos mortais voavam. Confiante, Kafka manda ironicamente o Honjo reviver agora, mas ao ver que era exatamente isso que o bicho estava fazendo, ele se ajoelha e fala que estava brincando, e adiantando a súplica ou não, a criatura adversária interrompe sua regeneração e volta à morte. Shinomiya se pergunta quem é esse cara, à medida que ele arregaça um iodio na base do tapa, salvando a garota mais uma vez em 3 minutos. Feito isso, ele volta sua cabeça à forma humana e diz que a Kikoro vai ficar bem, e tudo que a garota conseguia fazer era olhar pra ele sem entender absolutamente nada. Fora isso, Kafka dá um sermão na jovem, que ficou louca ao querer resolver a coisa toda sozinha e quase morrendo. Da mesma forma, Ichikawa dá uma mãozada no coco do amigo por ter feito a mesmíssima coisa, e ainda por cima se expondo dessa forma perante a Força de Defesa. Kafka tenta se justificar, porém Shinomiya desmaia com os danos que sofreu e interrompe a discussão. Quando a terceira divisão alcança o local do incidente, Hoshina tenta descobrir que tipo de ser causaria esse estrago todo, embora ele já tivesse visto algo assim em algum lugar. Okonoji informa que os últimos candidatos, Kafka, Ichikawa e Shinomiya, concluíram a evacuação. Segundo o vice-capitão, a garota é inegavelmente forte, mas não o bastante para fazer isso tudo. Mira sabe que tem muito que descobrir a partir desse evento, então ordena a convocação de uma unidade de investigação e outra de desmantelamento, enquanto ela e Hoshina vão eliminar o restante dos alvos. Nesse meio tempo, o segundo no comando lembra que viu algo semelhante a isso 3 meses atrás, por isso suspeita de uma ligação entre os dois casos. Mais tarde, Kafka é internado no hospital após todas as fraturas que sofreu no episódio. Ichikawa comenta que a Força de Defesa tá usando todos os recursos que pode para recuperar Shinomiya, e Kafka fica revoltado com a preferência da instituição pela sua queridinha. Mas calmo, depois de sentir uma pontada nas juntas, ele diz que tudo acabou tão rápido e que fazia muito tempo que ele não competia com gente tão incrível. Isso lembrou ele que em todo sonho que a gente possa vir a ter, sempre vai existir alguém melhor que a gente brigando pelo mesmo espaço. Ainda assim, foi tão empolgante que ele nem ligou, e por isso ele agradece ao seu companheiro Ichikawa. Plantada atrás da parede da sala, Mira escuta a conversa com um certo pesar no rosto, até que entra para ver os dois candidatos que levaram a Shinomiya pro abrigo. Ao reconhecer o grande feito dos homens, ela bate continência em agradecimento e parte. Kafka pensa em chamar a mulher, mas desiste e resolve fazer isso só quando também for um oficial. Com isso em mente, ele garante que vai dar a volta por cima e entrar na Força de Defesa para se igualar à velha amiga. Enquanto isso, Kikoro Shinomiya recebe um tratamento intensivo por parte do corpo médico diante dos danos que ela sofreu. Dentro de uma câmara hospitalar, tudo o que ela consegue fazer é pedir perdão ao pai por não ter sido perfeita. A obsessão era tanta que ela pensou que Hoshina fosse seu pai quando ele entrou na sala. Ela se levanta por essa causa, porém Hoshina pede para ela pegar leve e avisa que eles limparam os Kaiju e que ninguém morreu graças ao esforço dela em campo. Por outro lado, Shinomiya sabe bem que a história não foi bem essa, porém também sabe que não pode entregar o Kafka. Portanto, ela pega o crédito para si. Quando a noite chega em Kokumbinki, província de Tóquio, a mídia informa sobre um incidente misterioso no exame da Força de Defesa, e o Kaiju desenvolvido que tinha aparecido esbraveja ao escutar que houveram 0 baixas de candidatos no incidente, até escutar que um tal de Kaiju número 8 continua solta e se questionar quem seria esse. Em seguida,
ele atende uma ligação de um homem, informando que a hora do descanso acabou. Então o Kaiju volta à sua cabeça, à forma humana, e reclama que os humanos são chatos demais com a hora. Ao sair do banheiro, ele finge pro pessoal do desmantelamento que tá com diarreia, fazendo o Toku reclamar da demora. Os outros comentavam sobre o incidente no exame, enquanto o Homem Kaiju tentava manter sua forma com alguma dificuldade. E galera, dá bastante like aí embaixo e comenta pra incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!